Todo mundo fala de maldição espiritual, mas ninguém exatamente explica como é que os demônios eles entram na vida de alguém, como é que os demônios eles chegam a possuir a vida de alguém. Então fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te revelar 3 maneiras pelas quais os demônios entram para poder afligir a sua vida. A primeira maneira, herança familiar. Muita gente não sabe, mas o mundo espiritual respeita linhagens familiares. Então existem pessoas que já nasceram carregando pesos que não começaram nelas. Nasceram carregando maldições e dificuldades que não começaram com eles. Coisas que eles não provocaram. Coisas que foram passadas por meio da linhagem. Mas padrões espirituais, eles passam de geração em geração. Vícios, opressões, medos profundos, ciclos repetitivos. Então, quando alguém não entende isso, luta uma guerra que não começou, sem saber como vencer. Mas é por isso que conhecer sua raiz espiritual é tão importante, porque você só quebra aquilo que você identificar. Quando uma mãe ela tem uma dificuldade de dar à luz, por sua vez, esta mãe ela passa pela casa de um macumbeiro para conseguir dar à luz. O que geralmente acontece? Ela quando dá à luz um filho homem, o filho homem tem grande chance de morrer antes da mãe. Quando a mãe dá à luz uma mulher, praticamente a menina, ela carrega o problema da mãe. Então, é por meio desses laços, é por meio dessas coisas que muitos estão a passar por dificuldade. Às vezes o problema de conceber ele não começou contigo. O problema de conceber começou com alguém na sua família que mexeu assuntos da bruxaria, por meio desses mesmos assuntos. Então pessoas passam por dificuldade na sua família que diz respeito a conceber. Então existem pessoas que fizeram pactos em algumas famílias. Existe família de curandeiros, existe família de feiticeiros, então existe família de satanistas. Então, por sua vez, quando você nasce num seio familiar desses, praticamente você herda isto automaticamente. Você herda esta herança espiritual. Essa herança espiritual, ela te acompanha. Querendo ou não, você terá que batalhar contra esses problemas. Você terá que batalhar contra esses espíritos familiares que vão lutar para que você não faça o que você quer, para que você sirva a eles. Existem padrões geracionais, existem famílias pobres. Por mais que tentam, por mais que lutam, tentam fazer tudo, as coisas não dão certo. Por quê? Porque existem alguns antepassados que passaram pela casa de um pai de santo, passaram por uma casa de um macumbeiro, aonde que fizeram um pacto para poder enriquecer. E depois disso, depois da sua morte, a pobreza sobreveio na família. Ainda aqueles mesmos demônios que antes deu-lhes riqueza, então passou a cobrar os membros da família, que são filhos, netos, bisnetos e por ali. Então existem alguns problemas que as pessoas estão a passar que diz respeito à finança, que são problemas de heranças familiares, que são problemas de linhagem. Então, uma das maneiras que os demônios entram é por meio de herança. Então, ali você não consegue escolher. Aí, você não tem um controle. Praticamente, você nasce com dificuldade. Por isso, nós vimos família de diabéticos. Por quê? Herdaram herança familiar. Então, é necessário que isso seja quebrado para que esses padrões não perpetuem até as outras gerações. Então, se você notar um dos padrões desses na sua própria família, que existem pessoas que, em algumas áreas, todos não estão a ter sucesso, então saiba que existe um problema que se herdou. Existe um problema familiar, existe um espírito que está a trabalhar nesta mesma linhagem para deixar todos quebrados, para deixar todos nesses mesmos problemas. Então você precisa quebrar isso. Você precisa procurar alguém que entende disso para poder trazer a libertação na sua vida e trazer a libertação na sua família. A segunda maneira pelas quais os demônios eles entram na vida de alguém é por meio de intrusão. Então aqui é quando o inimigo ele não pede uma permissão. Aqui não tem mais a ver com heranças familiares, com familiares que mexeram, mas sim o inimigo ele entra pela brecha que a pessoa nem percebeu que deixou aberto. Existem algumas brechas, existem algumas atitudes que atraem demônios, existem alguns comportamentos que atraem espíritos na vida de algumas pessoas. E algumas pessoas eles não compreendem isto. Existem pecados que traem espíritos, que as pessoas não conseguem compreender isto. Então são essas brechas que o inimigo ele vai usar
para poder entrar na sua vida. São essas brechas que o inimigo ele vai usar para poder cativar a sua alma nas regiões infernais e assim trazer uma repetição na sua vida, assim poder controlar a sua vida. Eu estou a falar de um trauma interno. Eu estou a falar de um abuso. Eu estou a falar de um susto emocional. Eu estou a falar de uma dor que abriu um buraco na alma. Então, quando você passa por uma dificuldade, quando você passa por um trauma, desde a sua infância, o que o inimigo faz? O inimigo ele usa isso para poder prender a sua alma, para poder entrar na sua vida e controlar a sua vida. Existem aquelas mulheres que passaram por dificuldade no seu relacionamento. Algumas, o primeiro namorado delas as decepcionou. E por meio daquela decepção, o inimigo entrou, porque aquilo feriu, trouxe uma dor. Por meio disso, o inimigo entrou e desde aquele exato momento, os relacionamentos passaram a ter dificuldades. Então, isso é o que nós chamamos de intrusão. É quando o inimigo ele entra sem uma permissão. Ele entra na sua vida. Ele começa a governar, começa a bagunçar por meio de uma dor que você passou. Seja alguma coisa que deu errado, seja uma tentativa de assassinato, seja um abuso desde a sua infância, seja falta de atenção, seja falta de amor. Então o inimigo ele usa isso quando a nossa alma ela é ferida. O inimigo ele usa isso para poder entrar nas nossas vidas, assim ele controlar. Então a intrusão acontece rápido, silenciosa, quase sempre no momento de maior vulnerabilidade. Naquele momento que você está fraco, naquele momento que você está indeciso, naquele momento que as coisas deram errado, naquele momento que você começa a proferir palavras não boas a seu respeito. O inimigo ele usa isso para poder entrar na sua vida. Algumas pessoas, elas fizeram algumas coisas, as coisas deram errado, negócios não andaram bem, a vida espiritual não estava a andar, dali só porque proferiram a seguinte palavra: eu sou azarento. A minha vida sempre é assim. Então o inimigo ele usou esta brecha, entrou para poder controlar esta vida, para poder trazer uma repetição, problemas que se repetem, para que esta mesma pessoa não possa alcançar o sucesso. Então saiba disso. O inimigo ele entra, ele procura uma brecha, ele procura uma coisa, seja um pecado. Então ele procura um momento específico de poder captar a sua alma. Naquele momento que você está falando, naquele momento que você nem mesmo vai poder imaginar, ele vai procurar este momento para poder entrar na sua vida, e então trazer problemas e dificuldades para poder controlar a sua vida e te pôr em dificuldades espirituais. A terceira maneira pela qual os demônios eles entram na vida de alguém é por meio do envolvimento. Essa é a mais comum e é a mais ignorada. Aqui nós estamos a falar da consciência. Estamos a falar daquelas pessoas que se envolveram ao mundo oculto ciente. Pessoas que se envolveram ao mundo oculto porque elas queriam se envolver. Porque tiveram uma amiga que caminhava no mundo oculto, então elas queriam se envolveram, foram puxados aos poucos, entrar no mundo oculto, então os demônios passaram a dominar. Eu estou a falar que existem algumas amizades que são tóxicas. Existem algumas pessoas que andam com bêbados. Por você andar com bêbados, chegou uma certa época, você já passa a ter mesmas dificuldades que aquela pessoa que anda contigo tem. Por isso que a Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Pode ser companhias, pode ser livros que você tem se envolvido, livros que você tem lido acerca do mundo oculto, pode ser filmes que você tem lido, que fala sobre o mundo oculto, que fala sobre bruxaria. Então, por meio daquela curiosidade que você tem, por meio daquele desejo que você tem acerca do poder, de ter este mesmo poder, acerca de ser como estas pessoas, então praticamente você acaba se envolvendo no mundo oculto sem que você saiba. É quando a pessoa ela se envolve, mesmo sem perceber, com práticas ambientais, músicas, conteúdos ou pessoas que carregam influências malignas. Você pode se envolver. Eu conheço várias histórias de ex-satanistas que contam como é que eles entraram no mundo oculto. Existem algumas pessoas que são angariadores, encontram jovens que estão a passar por dificuldades, eles oferecem uma ajuda, eles levam a esse para uma seita. Daquela seita, a seita começa a fazer pequeninos rituais até serem satanistas, até viver no mundo oculto. Então demônios eles entram por meio disso. Quando você se envolve a práticas satânicas, quando você se envolve a práticas negativas, então demônios eles entram na sua vida.
há pessoas que se envolvem com vídeos extravagantes. Então, esses vídeos, por meio desses vídeos, por sua vez, o inimigo ele entra, prende essas pessoas, prende a alma delas. Então, o inimigo passa a controlar porque as pessoas se envolveram com práticas que trouxeram isso. É aquilo que eu estava a dizer. Existem algumas atitudes que nós podemos fazer que podem trazer espírito nas nossas vidas. Hoje em dia, existem muitos pais de santos, existem muitos bruxos hoje que também estão a abrir igrejas, que se dizem também profetas. Existem muitos bruxos que estão agora nos holofotes. Então, existem igrejas que trabalham com espíritos. E quando você se envolve com homens que fazem esse tipo de prática, então praticamente você acaba se envolvendo ao mundo oculto, você acaba arrastando demônios para a sua vida. E então, por sua vez, os demônios começam a controlar a sua vida até então. Então, essas são as 3 maneiras que o inimigo ele usa para poder entrar na sua vida. Primeiro, que é a herança familiar. Segundo, que é a intrusão. Terceira maneira, que é o envolvimento. Então, se distancie de tudo aquilo que diz respeito ao mundo oculto. Você precisa se distanciar disso, porque se você se relacionar a isto, praticamente você estará a atrair demônios para a sua vida, demônios que vão controlar a sua vida, e dali você poderá se ver em beco sem saída.